Graça e paz, meu irmão, minha irmã, membros e congregados da Igreja Evangélica Congregacional Itaguaiense. Nesse momento, eu quero crer que você esteja adorando ao Senhor na sua casa, esteja louvando ao Senhor com a sua família, mas eu quero chamar a tua atenção para alguns minutinhos para receber a ministração da palavra do Senhor. O Senhor tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar com você um texto em Apocalipse 3:1, mas primeiro eu quero orar com você. Senhor, nessa noite, a tua palavra possa, Deus, falar aos nossos corações como o Senhor deseja. Usa-me, Senhor, na autoridade do teu Espírito Santo, para ser um canal de bênção na vida desse teu filho e dessa tua filha que vai me ouvir. Abençoa cada lar, que a tua palavra, Senhor, esteja em cada uma delas nessa noite, em nome de Jesus. O tema da mensagem é assumindo a igreja que realmente somos. Que igreja nós temos sido nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social? A carta que nós lemos aí em Apocalipse 3:1, eu vou repetir de novo: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que tens fama de estar vivo, mas estás morto. O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Nele o Senhor Jesus Cristo se revela e revela algumas coisas que são e que virão a ser em um tempo futuro. No capítulo 1, Jesus se apresenta a João e manda que escreva uma carta a cada uma das 7 igrejas da Ásia. A cada uma delas, Jesus se descreve como sendo alguém que elas conheciam ou algo que elas tinham na cultura em que estavam inseridas. Uma frase que se repete em cada carta: conheço as tuas obras. Essa frase é de uma grande importância para as igrejas asiáticas daquela época, profeticamente importante também para as igrejas contemporâneas. Não adianta tentar se descrever como sendo a igreja perfeita, a igreja amada, a igreja que evangeliza muito, a igreja mais top, a igreja mais contextualizada, ou a igreja mais gospel do mundo, da sua cidade, pois aquele que é, também é aquele que conhece. Jesus conhece cada uma de suas igrejas. Infelizmente, nós pensamos mais do que devíamos acerca de nós. Esquecemos a advertência contida em Romanos, capítulo 13, versículo 3, que diz: não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ao pensarmos equivocadamente quem somos, esquecemos que o que somos é reflexo do que fazemos. Infelizmente, Jesus é obrigado a confrontar algumas das suas igrejas com palavras que lhes fizessem cair na realidade. A partir do capítulo 2, ele começa escrevendo a igreja em Éfeso, depois a Esmirna, depois a Tiatira, segue com Pérgamo. No capítulo 3, ele escreve a Sardes, depois a Filadélfia, depois a Laodiceia. Para cada uma delas, ele tem um recado, para cada uma delas deveria ser dado uma notícia. Deus não quer que nenhuma das suas igrejas seja destruída. Hoje eu preciso compartilhar com você, meu irmão, uma preocupação que está no meu coração. Em meio a esse período de distanciamento físico, isolamento social, até mesmo determinado, imposto, para que todas as instituições e pessoas cumpram sob pena de punição, que tipo de igreja nós temos sido? A carta à igreja de Sardes, ele escreve: conheço as obras que você realiza, que tens fama de estar vivo, mas estás morto. Sardes, querido, era uma cidade que estava localizada a cerca de 17 quilômetros da cidade de Tiatira. A cidade, ela estava posicionada num cruzamento de alguma das mais importantes estradas da Ásia. Ela estava localizada no sopé do Monte Timon, no vale do rio Hermo, um corredor natural que liga o mar Egeu à Anatólia. A riqueza e a prosperidade da cidade podem ser atribuídas até mesmo à sua localização, ideal para comércio, a sua fonte abundante de água, recursos minerais.
notadamente as lendárias areias contendo ouro. Devido à sua localização, Sardes era um centro, não só para o tráfego de mercadorias para a Mesopotâmia e os assentamentos gregos, mas também para a troca de ideias. Era um centro cultural. De acordo com Heródoto, um historiador grego, as moedas, como as conhecemos hoje, foram primeiramente cunhadas lá nesta cidade. Em algum momento, durante o século III a.C., um número considerável de judeus mudou-se para Sardes por causa do encorajamento e apoio do rei Antíoco III. Flávio Josefo, um historiador também, observa que Caius Normanus Flaccus, um procônsul romano no final do século I a.C., manteve os direitos dos judeus em Sardes. O direito de praticar o judaísmo, incluindo o direito de doar para o Templo de Jerusalém, um privilégio de fato extraordinário para todas as cidades. Durante este tempo, Sardes permaneceu como uma cidade importante e foi o principal centro de um distrito judicial que incluiu até mesmo quase 30 assentamentos lídios e frígios. É a história que conta isso. O historiador romano Tácito também relata que um terremoto quase destruiu aquela cidade em 17 da era cristã. A cidade protegia a sua riqueza em uma cidadela, em uma acrópole, no topo de uma colina fortificada que estava a 50 metros acima do solo. Penhascos íngremes cercavam a cidade por 3 lados e havia apenas um ponto de acesso para ela, uma garganta estreita de terra ao sul. Por causa de sua defesa natural, a cidade chamava Sardes, a inviolável. Era uma cidade segura de si. Ciro da Pérsia foi o primeiro rei a invadir, a conquistar aquela cidade. Em 547 a.C., por causa de um soldado de Sardes, que acidentalmente, quando estava vigiando a cidade, deixou cair o seu capacete enquanto adormeceu no posto. Ele, pensando que não era observado por ninguém, desceu por um caminho secreto e foi e pegou o seu capacete. Só que os persas estavam vigiando e quando olhou que aquele homem, desatento, foi buscar, viu aonde era a passagem secreta por onde eles poderiam entrar e tomar a cidade. Isto levou mais tarde ao saque da cidade. 300 anos depois, em 214 a.C., Sardes foi novamente capturada exatamente da mesma forma pelo exército de Antíoco, o Grande da Síria. Seus homens escalaram a parede no ponto mais íngreme e acharam o topo desprotegido. Olha, eles estavam nas alturas e por isso não tinham tanta preocupação. O inimigo veio e conseguiu escalar aquelas paredes, aquelas montanhas, e achou o topo desprotegido. É irônico, irmão? Que enquanto Sardes dormia em suposta segurança, os soldados conquistadores vieram de repente, tomaram o controle e saquearam a cidade de Sardes. Segundo os historiadores, as igrejas estavam conectadas à vida de suas cidades. De tal forma era essa conexão que, ao falar das características de cada uma dessas cidades, falamos também de um reflexo da vida da própria igreja. Enquanto a cidade era próspera, as igrejas prosperavam. Sardes era uma cidade segura e essa aparente segurança foi a causa pela qual as vitórias dos inimigos eram mais evidenciadas. Jesus escreve a Sardes dizendo para elas que as suas obras eram coisa de quem estava morta. Você sabe o que é o que um morto faz, meu irmão? Morto só faz feder até ser consumido pela terra. Por mais que se invista em fortunas para embalsamar uma pessoa, no final a imagem que ficará será tenebrosa. Jesus estava dizendo, vocês estão vivendo de fama, vocês estão vivendo de aparência, a segurança de vocês não é eficiente. Se você continuar lendo o capítulo 3, você vai ver que o Senhor recomenda vigilância. Vigiem, fortaleça aqueles que estão dormindo e por isso quase morrendo. O inimigo está vigiando os seus passos, a sua falta de empolgação na obra do Senhor. Ele está esperando um vacilo de vocês para invadir a sua casa, para invadir a sua cidade, para ceifar a sua vida espiritual. Não sei se o pastor da igreja obedeceu, mas Sardes existe hoje com o nome de Sercolesse, miserável aldeola, segundo a história, formada por algumas casas. Existe na vizinhança magníficas ruínas até, mas os terremotos
frequente na região, assolaram toda aquela região, assolaram todas aquelas construções, inclusive igrejas cristãs foram destruídas. Sabe, irmão, não é tempo de vivermos a fantasia de sermos perfeitas, ou de estarmos triunfantes, ou de estarmos em segurança, crendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Temos muito a aprender e a sofrer também. A vinda nunca foi fácil para ninguém, não será para a igreja enquanto estivermos nesta terra. Precisamos nos apegar às palavras e às revelações do Senhor. Precisamos obedecer a Ele incondicionalmente. Tudo o que fazemos ou falamos deve redundar na glória de Deus. Se não for assim, não será aceito como adoração. Ele requer de nós adoração. Nós temos obrigação moral de adorar o Senhor. Assim como em Sardes, ainda há esperança para nós. Assim como em Sardes, Jesus está avisando, fique vigiando, fortaleça o restante que estava para morrer. Olha o aviso de Jesus Cristo, tem gente que estava para morrer, fortaleça eles, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, assim como a cidade foi invadida pelos salteadores, por aqueles que tomaram-na. Assim o Senhor está dizendo, se você não vigiar, igreja de Sardes, eu virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Sardes foi invadida, meu irmão. Sardes foi destruída várias vezes, porque aqueles que deveriam vigiar dormiram, porque aqueles que deveriam estar acordados vacilaram, confiaram demais nas suas situações. Nós não podemos dormir neste tempo de vigilância. Não podemos nos dar ao luxo de acharmos que porque Deus é por nós, não teremos que fazer a nossa parte. Cada um deve fazer aquilo para o qual foi chamado. Prestaremos conta das obras confiadas a nós. E então, você já é capaz de responder a mim ou a Deus que tipo de igreja nós temos sido? Que nós não sejamos como Sardes. Ou se por acaso nós estiver sendo uma igreja como Sardes, atentamos ao conselho do Senhor, atentamos às palavras do nosso Deus, que diz no versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Que Deus esteja falando ao teu coração, como está falando ao meu coração nessa noite. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, e te conceda ânimo, força, para ser uma igreja eficiente nos nossos dias aqui na terra. Amém. Seja com você agora, se vai vigiar ou se vai vacilar. Deus te abençoe e te guarde.